Eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando o programa Intercampus. Você pode acompanhar nossa programação pelo rádio nos 870M, pela internet no site radio.ufg.br ou ainda pelo aplicativo Minha UFG. O Centro de Línguas da UFG já divulgou o calendário de inscrição a seus cursos e também o período de matrícula. São ofertadas vagas para os cursos de inglês, francês, italiano, alemão, espanhol e mandarim. Para ingressar nas turmas de inglês, no primeiro nível, é necessário participar de sorteio online. Os interessados em participar desse sorteio devem se inscrever até o dia 31 deste mês no site do Centro de Línguas da UFG. O sorteio eletrônico será realizado no dia 1º de fevereiro e os contemplados devem fazer matrícula no dia 14 do mesmo mês. Os interessados em participar dos demais cursos do Centro de Línguas da UFG devem fazer matrícula entre os dias 11 de fevereiro e 8 de março. Pode participar qualquer pessoa maior de 16 anos. As aulas terão início no dia 11 de março. O Centro de Línguas da UFG fica na Faculdade de Letras, no campus Samambaia da UFG. Pelo semestre de aulas é cobrado um valor de R$ 470 para a comunidade em geral e de R$ 375 para aqueles que possuem algum tipo de vínculo com a UFG. Há ainda desconto para estudar uma segunda língua. Ouça o Intercampus também pela internet no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. A Universidade Federal de Goiás está com 3 editais de ingresso abertos. Um deles é o processo destinado aos cursos que exigem verificação de habilidades específicas. E 2 deles fazem parte do programa UFG Inclui e são destinados a negros quilombolas e indígenas e candidatos surdos. Para sabermos mais sobre esses editais, a jornalista Isaura Carrijo conversou com a presidente do Centro de Seleção da UFG, a professora Giovana Reis. Vamos ouvir. Olá, professora. Obrigada por atender ao convite do Intercampus. Olá, Isaura. Bom dia. Estamos à disposição. Então, professora Giovana, esses processos seletivos que a gente falou agora há pouco aí, né, estão abertos no momento para cotas, né, de negros, quilombolas, indígenas, verificação de habilidades específicas. Eles exigem um procedimento diferente, né, do tradicional. Por que isso acontece? Então, na verdade, não é que eles exigem um procedimento tradicional, é diferente. Na verdade, o que acontece? No caso do processo que a gente chama de UFG Inclui, que nesse caso o UFG Inclui, ele comporta, né? São 2 editais que tem lá dentro dele. Um edital que está destinado ao público, que é de índios e de negro quilombola. Não é negro e quilombola, é negro quilombolas. Certo? E também o edital que a gente chama de letras libras, que é o edital para surdos. E, além disso, tem o edital de verificação, né, de habilidades, que é o VHCE. Então, cada um deles, a questão é que eles fazem parte de projetos específicos da universidade. Então, por exemplo, esse do UFG Inclui, ele é um edital com um público determinado, assim como o VHCE é para atender para um determinado curso especificamente. Então, por isso é que eles têm, assim, alguma diferença de organização em relação ao processo, assim, o processo mais comum da UFG, que é o SISU. Certo. Agora, para se inscrever nesses processos, é preciso que o candidato tenha feito antes o Enem? Aí tem uma diferença. Porque quem vai fazer para o UFG Inclui negros, quilombolas e índio, o critério que vai ser utilizado para fazer depois a classificação dos candidatos é a nota do Enem. Ele pode informar a nota dele do Enem de 2009 para cá, qualquer ano que ele quiser. Agora, quem vai fazer para o de letras libras, que é direcionado aos candidatos surdos, esse não é o Enem. Esse eles têm uma prova específica que eles têm que realizar. Agora, para todos esses processos, as datas são as mesmas, o prazo de inscrição, como é que está funcionando? Não, cada processo tem um edital próprio. E aí ele tem regras próprias, porque tem editais próprios e tem cronogramas também próprios. Então é importante que as pessoas que tenham interesse em participar desses processos seletivos, que eles entrem no site de seleção, olhem os editais, confiram os cronogramas,
para poder não ter nenhuma notícia, né, ruim de perder prazo de inscrição. Professora, agora esses cursos que dependem de habilidades, né, conhecimentos específicos, quais cursos são esses e que procedimento que o candidato deve seguir? Então, nesse caso, o único curso que a gente tem, são 2 cursos na universidade hoje que ainda mantém a prova de verificação de habilidades, que é para o curso de música e de musicoterapia. Então tem um procedimento um pouco diferente. Bem específico que estabelece tudo, o passo a passo do que os candidatos devem fazer, quais tipos de instrumentos vão ser cobrados. Tem que verificar lá no edital, então, que está no site da UFG, né, professora? Tudo no edital. Nós podemos dizer que a UFG é uma universidade mais plural, mais diversificada após a instituição desse programa UFG Inclui, professora? Eu acredito que sim. Eu acho que a cara da universidade mudou, né, depois do início do programa UFG Inclui, com a presença, né, de negros, quilombolas e também de indígenas, de surdos, no interior da universidade. Eu acho que ela se tornou mais plural, sim. Tá certo. Olha, quem tiver, né, o interesse, é sempre bom a gente acessar lá o site da UFG. Esses 3 editais estão disponíveis no site, cada um, né, professora, com uma data específica, um momento específico de inscrição, né, de prova, e é só consultar lá no site, né? Exatamente. Então, todas as informações lá no site, em cada um dos editais. Tá certo, nós conversamos com a presidente do Centro de Seleção da UFG, a professora Giovana Reis. Muito obrigada pela sua participação aqui no Intercampus, na Rádio Universitária. Até a próxima, professora. Até a próxima, nós agradecemos. Bom dia. Obrigada, bom dia. E ainda falando aí sobre esses editais específicos para ingresso na UFG, vamos lembrar algumas datas importantes aos candidatos. No caso do processo de verificação e habilidades e de conhecimentos específicos, né, para os cursos de música e musicoterapia, os interessados devem se inscrever até o dia 24 de janeiro. Os inscritos deverão passar por perícia médica no dia 14 de fevereiro e as provas serão aplicadas entre os dias 22 e 25 de fevereiro, com as notas sendo divulgadas logo em seguida, no dia 26 de fevereiro. A lista de aprovados na primeira chamada da verificação de habilidades e conhecimentos específicos da UFG para os cursos de música e musicoterapia será divulgada no dia 1º de março de 2019. Para o processo seletivo do programa UFG Inclui, destinado a negros, quilombolas e indígenas, o período de inscrições também irá até o dia 24 de janeiro. Neste caso, só fará provas o candidato que optar pelos cursos de música ou musicoterapia. Os demais poderão utilizar a nota do Enem obtida a partir de 2009. A primeira chamada de aprovados pelo UFG Inclui será divulgada no dia 19 de fevereiro. As inscrições ao processo seletivo para o curso de Letras, Libras, destinado a candidatos surdos, recebem inscrições somente até amanhã, 8 de janeiro. Os inscritos deverão passar por perícia médica no dia 28 de janeiro e a aplicação das provas objetivas e da redação será no dia 10 de fevereiro. A primeira chamada de aprovados ao curso de Letras Libras será divulgada no dia 26 de fevereiro. Lembrando, mais uma vez, que todas as informações sobre estes processos seletivos especiais para ingresso na UFG estão disponíveis nos editais publicados na página eletrônica do Centro de Seleção da UFG. E para este ano, a UFG oferece 6.450 vagas pelo Sistema de Seleção Unificado do Ministério da Educação, o SISU. Essas vagas estão distribuídas por 146 cursos de graduação nas regionais da UFG em Goiânia, Catalão, Jataí e Cidade de Goiás. Apenas os cursos ministrados na modalidade à distância e 5 cursos de graduação da UFG não fazem parte aí dessa seleção realizada por meio do SISU. Os cursos são Libras, vagas exclusivas para candidatos surdos, a licenciatura em Educação no Campo, a licenciatura Intercultural e a música, nas modalidades de canto, composição, educação musical, ensino do canto, ensino do instrumento musical e regência, e ainda o curso de musicoterapia. Para participar da seleção para ingresso na UFG em 2019 pelo SISU, o estudante deverá ter feito o Enem 2018 e não pode ter zerado na prova de redação. O cronograma de inscrições às vagas ofertadas pela UFG para 2019 segue o calendário divulgado pelo Ministério da Educação.
Entre os dias 22 e 25 de janeiro, o estudante deverá se inscrever pela internet e no dia 28 de janeiro será divulgado o resultado da primeira chamada do SISU. E para 2019, o SISU apresenta uma novidade importante, uma mudança na lista de espera. Até 2018, o candidato a uma vaga no ensino superior poderia escolher 2 opções de curso e desistir da segunda opção para ficar na lista de espera da primeira opção. Agora, haverá uma chamada regular e o estudante selecionado em uma das opções de curso dessa chamada não poderá participar da lista de espera. Se ele não for selecionado, poderá ficar na lista de espera de apenas uma das suas opções de curso. Segundo o MEC, a mudança na lista de espera é para permitir maior liberdade de escolha para os estudantes não selecionados na chamada regular dos processos seletivos do SISU. Assim, a expectativa é reduzir o tempo de convocação das listas de espera e que todos os estudantes estejam matriculados antes do período letivo nas universidades. De acordo com o MEC, as mudanças poderão ajudar a diminuir a ociosidade das vagas nas universidades. Lembrando que o resultado do Enem 2018 será divulgado no dia 18 de janeiro. O estudante que ainda não terminou o ensino médio e se inscreveu como treineiro terá acesso às notas do Enem apenas em março. Além de se inscrever ao SISU 2019, com o resultado do Enem 2018, o estudante poderá participar também do ProUni e do FIES. E pela primeira vez, desde que foi criado há 10 anos, a edição do primeiro semestre de 2019 do SISU terá um número menor de vagas do que a do ano anterior. A redução é pequena. Em 2018, foram ofertadas 239.601 vagas e para 2019 são 235.476 vagas, uma queda aí de 1,7%. Para 2019, 129 instituições aderiram ao sistema. Na edição anterior, foram 130. E você sabia que com a nota obtida no Enem é possível pleitear uma vaga em universidades portuguesas? Com a adesão da Universidade Europeia de Lisboa, agora já são 37 as instituições de ensino superior de Portugal que aceitam o uso da nota do Exame Nacional do Ensino Médio Enem na seleção de alunos brasileiros. A parceria com Portugal começou em 2014, com a Universidade de Coimbra e também com a Universidade de Algarve. De acordo com o levantamento realizado pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos de Pesquisas Educacionais, pelo menos 1.200 brasileiros já ingressaram em instituições de educação superior portuguesas por meio desses convênios. Cada universidade parceira define qual será a nota de corte do Enem para cada um de seus cursos. Cabe ao INEP conferir o resultado dos brasileiros que pleiteiam uma vaga no exterior. O Intercampus faz um pequeno intervalo e volta já já. O Intercampus volta já. Você tem um encontro marcado com os grandes compositores da música erudita. Sala de Concertos. Um programa com 5 décadas de tradição na divulgação da música erudita em Goiás. De segunda a sexta-feira, ao meio-dia e às 10 da noite. Universitária, a rádio da qualidade musical e da diversidade cultural. Estamos apresentando Intercampus. A presença de mulheres na Academia Brasileira de Ciências, ABC, a mais seletiva e prestigiosa instituição científica do Brasil, não chega a 15%. Este dado faz parte de um estudo realizado com a colaboração da professora Carolina Brito, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E é a professora Carolina que vai nos contar mais sobre a pesquisa realizada e as discussões possíveis quando o assunto é desigualdade de gênero na ciência. Olá, professora Carolina, obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço o convite. Então, professora, estudos recentes aí têm demonstrado, que a quantidade de mulheres produzindo ciência vem crescendo em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. Mas, por outro lado, a proporção de mulheres vai diminuindo ao longo da evolução da carreira científica. Por que isso acontece? Vocês conseguiram chegar a algum diagnóstico nesse estudo realizado? Olha, primeiro eu gostaria de só fazer um comentário mais geral, porque esse estudo, na verdade, ele coloca um degrau a mais nisso que tu estava descrevendo, que a gente chama de efeito tesoura, né? Que é a questão de que as mulheres vão reduzindo pouco a pouco ao longo da carreira. Então, já se sabia que existia uma redução de mulheres entre, por exemplo, o início da carreira, que eu classifico como sendo
graduação, depois, por exemplo, na física, nós somos 30% na graduação, depois passa para 20% mestrado e doutorado. Na carreira de professora como eu, nós somos 15%. E assim, quando a gente olha, por exemplo, o nível 1A do CNPq, nós somos 5%, e na Academia Brasileira de Ciências, menos de 4%. Então, assim, vai reduzindo. Então, já se sabia desse efeito. O que a gente fez foi colocar um degrau a mais e dizer, olha, na Academia Brasileira de Ciências, que é a mais prestigiosa, a coisa é ainda mais restritiva. Agora, quais são as causas desse problema, né? Então, esse problema, como todo problema complexo, sempre tem uma resposta trivial que geralmente é errada, né? Então, uma questão que todo mundo coloca é a maternidade, que eu acho que tem um papel importante, claro, né? Porque a mulher acaba ficando um tempo fora, para de produzir, então ela acaba perdendo competitividade. Mas certamente esse não é o único efeito. Então, o que eu atribuo, o que a gente sabe que tem como efeitos já medidos, né, em pesquisa? Por exemplo, o que a gente chama de preconceito implícito, né? Então, para mim é um dos mais difíceis de combater, porque é aquele preconceito que as pessoas têm e às vezes nem sabem que tem, né? Então, eu gosto de citar um estudo que foi feito em 2012, publicado na PNAS, onde eles enviam 127 currículos idênticos para universidades, pedem que os avaliadores deem notas para os candidatos, só que metade dos candidatos tem nome Jennifer e metade John. E o John é avaliado melhor que a Jennifer em todos os quesitos. Inclusive, os avaliadores pagariam mais salário para o John, 20% a mais. Ou seja, baseado no mesmo currículo, as pessoas são julgadas de maneiras diferentes, né? Então, quer dizer, isso significa que existe uma barreira, que a gente chama muitas vezes de teto de vidro, que faz com que as mulheres não consigam ascender na carreira. Isso é um problema muito grande. O outro ponto que a gente identificou como sendo um problema também muito relevante é o que nós chamamos de beliscões do dia a dia, né? Então, assim, o machismo não é aquela coisa de uma porrada na cara da mulher o tempo inteiro. Ele está, muitas vezes, ele é colocado, ele é mostrado para a mulher de maneira bem sutil, às vezes, ou nem tão sutil, mas de maneira, digamos assim, um beliscãozinho cada dia, que mostra para ela que o lugar dela não é ali. Então, deixa eu te citar um exemplo. Nós fizemos uma campanha, no ano retrasado, dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, chamada #EsseEMeuProfessor. Nós reproduzimos essa campanha, quem criou foram umas meninas do movimento coletivo da Mackenzie, e a gente descobriu, em menos de 48 horas, recebemos mais de 200 frases machistas de professores ditas em sala de aula. Frases do tipo assim: mulher só vem para a universidade para achar marido. Então, é isso que eu quero dizer com esses pequenos beliscões. Quer dizer, essa pequena piada, entre aspas, faz com que as mulheres se sintam sempre fora daquele lugar, como se aquele lugar não fosse para elas. Professora, a gente, pelos dados que eu pude observar aqui, né, desse estudo que vocês realizaram, né, desse efeito tesoura e esse efeito tesoura mais qualificado, né, no caso da ABC, as causas seriam as mesmas para as mulheres ingressarem menos na ABC? Porque eu fico pensando assim, lá na graduação, por exemplo, nas áreas de exatas, as mulheres já são em menor número, né? Mas aí, para ingresso na ABC, teria outros motivos ou seriam esses mesmos que você já citou? Na ABC tem um agravante, que é a maneira como as pessoas são indicadas para a ABC. Então, o que acontece? Os membros titulares indicam os membros titulares seguintes. E depois, entre eles votam e entram em acordo se aquele membro é aceito ou não. Este método de seleção, tu pode imaginar que gera o seguinte: eu trabalho no departamento de física da URGS, é claro que meu campo de visão, digamos, não que se restringe ao departamento de física da URGS, mas ele vai enxergar os meus colegas e principalmente os meus pares, né? Então, o que a gente também descobriu nesse artigo é que não existe só, a ABC não é somente não diversa na questão de gênero, mas a ABC concentra um número altíssimo de pessoas da região sudeste, o que corrobora com a minha hipótese, né? Quer dizer, que eu indico o meu colega. 1/4 da ABC é da USP. Quer dizer, tudo bem que a USP seja uma faculdade boa, todo mundo reconhece. Agora, será que a USP merece ter 1/4 dos membros titulares do Brasil, na Academia Brasileira de Ciências? Então,
O que eu acho é que, assim como a gente indica os nossos colegas de departamento, nós também indicamos aqueles que parecem conosco. Né? Eu raramente olho para uma colega, quer dizer, se eu sou um homem, a Academia Brasileira de Ciências é formada por homens, ela é pensada por homens. Então, essa questão do efeito tesoura tem um efeito nefasto que se retroalimenta, que é justamente a ideia de que, porque os homens são as cabeças de chave, são eles que fazem políticas científicas. Né? Então, a ABC é só um exemplo disso, quer dizer, eu vou indicar o meu par, eu vou indicar um homem, e as políticas científicas são pensadas por eles. Então, tu tens razão, eu acho que nesse caso da ABC tem esse elemento a mais, né, que é o fato de que já se está num nível de carreira super elevado, então tem que ter outros mecanismos para explicar por que ainda nesse ponto da carreira ainda acontece um corte a mais. Professora, pensando em tudo isso, né, mudar esse quadro, reverter esse cenário é muito difícil, né? Como é que a gente tem que fazer? É difícil essa pergunta, essa resposta, né? Porque isso é uma questão que está muito arraigada na sociedade. Então, eu gosto muito de um artigo também quer dizer, eu acho ele muito ilustrativo, que mostra que meninas, né, já na idade de 6 anos, elas perdem a autoestima. Então, por exemplo, contou para elas, meninas de 6 anos de idade, de 5 anos de idade, história de pessoas muito, muito inteligentes, e aos 5 anos de idade, elas atribuem ao gênero feminino, e os meninos ao gênero masculino. Já aos 7 anos de idade, quando esse experimento é repetido, as meninas já atribuem um personagem muito inteligente a um menino, e os meninos a um menino. Ou seja, já na idade tão tenra quanto 6 anos, já existe alguma coisa que faça com que as mulheres percam autoconfiança. Né? Então, o que eu quero dizer com isso é que, de alguma maneira, a gente consegue transformar ou dizer para as gurias que são muito jovens que elas são menos capazes que os homens. Então, como é que a gente muda esse cenário? Bom, eu acho que uma questão muito importante é que os pais tomem consciência do problema. Que, de novo, a questão do preconceito implícito dificulta a coisa, porque as pessoas não reconhecem que tem preconceito, mas a escola, os professores, né? Então, é uma questão bem difícil. A mídia tem que se dar conta, a gente tem que falar mais sobre isso. Uma das coisas que eu observo quando eu dou palestras sobre esse tema é que muitas vezes, quando eu começo a mostrar dados, começo a mostrar imagens, começo a mostrar fatos, as pessoas ficam muito impressionadas, de forma que parece que pela primeira vez deu um estalo e elas começaram a ver diferente. Então eu penso que mudar a lente do óculos, né, começar a enxergar algumas atitudes como machismo e não piada, já é um começo muito importante. Quer dizer, para dar uma mudança que seja uma mudança social da base, né? Porque não é difícil tu mudar no topo das instituições, né? Professora, mas acho que uma coisa muito, muito positiva que vem acontecendo é exatamente isso, né? A visibilidade desse tema, o fato das pessoas estarem falando mais sobre isso. E isso pode ajudar, então, a desconstruir esse padrão cultural, né? Certamente, assim, tem 2 dados importantes. Eu concordo plenamente contigo. Acho que está super em voga o tema de gênero. Então, assim, a gente observa que as meninas mais jovens estão sabendo, assim, elas enxergam muito melhor o problema, enxergam muito mais claramente o problema. No entanto, a gente também tem um movimento esse movimento, que é um movimento bastante fascista no Brasil, né? Então, assim, pessoas homofóbicas, pessoas, assim, racistas, né? Pessoas... Então, tem também esse anti-movimento, e um dado muito, muito preocupante que nós obtivemos no começo desse ano é que nós lançamos uma campanha chamada #EsseMeuColega, dessa vez tentando capturar frases machistas dos colegas. E eu tinha a esperança de que a nova geração fosse menos machista, mas a gente também teve frases bastante cabeludas. Claro que eu não estou dizendo percentualmente é o mesmo número, eu não sei desse dado, mas eu quero te dizer que ainda existem muitos colegas dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que pensam como seus avós. Então, assim, eu acho que a disputa não está ganha. A gente não pode assumir como se, né, tivesse sempre no bom caminho. Você tem que insistir mesmo. A mídia tem que focar nesse tema, que quanto mais a gente falar, melhor. Inclusive nessa sua área de atuação, né, a área de física, você é professora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
Isso deve ficar muito claro, né? Porque nas carreiras de exatas a presença de mulheres é muito menor, né? E eu imagino que esse ambiente, né, da área de exatas, das engenharias, né, da matemática, ela seja também mais pesada e mais difícil, né? As mulheres se sentem ainda menos nos seus lugares, né? Como se não fosse para elas. E, claro, por exemplo, a primeira vez que eu entrei no curso de física, no momento em que eu cheguei lá, nós éramos 10% das mulheres. As mulheres eram 10% de um grupo de 90%. Então, é um ambiente extremamente masculino, os professores, a maioria são homens, os colegas nem se fala. Então, certamente tem esse viés. Para te ter uma ideia, nesses 14% que tu citaste, pertencentes à Academia Brasileira de Ciências, quando a gente vai para a área de exatas, a situação é muito mais crítica. Na física tem 4%, nas engenharias tem uma mulher no total, né? Então, certamente esse efeito tesoura, ele é muito mais radical nas áreas de exatas. Professora, então a gente tem que continuar conversando sobre isso para ver se isso gera aí um efeito cascata, ainda que em pequenas proporções, mas que vá rendendo frutos, né? Com certeza. Estou à disposição para conversar sobre isso mais vezes, porque eu acho que realmente esse é um caminho importante. Tá certo. Professora Carolina, muito obrigada por sua entrevista e parabéns pelo trabalho realizado e pela disponibilidade em conversar com a gente. Tá bom, eu que agradeço. Essa foi a participação da professora Carolina Brito, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que conversou com a gente sobre a presença de mulheres nas carreiras científicas. Estamos apresentando Intercampus. E vamos às últimas notícias aqui do Intercampus. As matrículas para 10 mil vagas em escolas municipais de Aparecida de Goiânia começaram nesta segunda-feira e prosseguem até o dia 11 de janeiro, próxima sexta-feira. Os interessados devem se inscrever por meio do site da Secretaria de Educação de Aparecida de Goiânia, por meio de um aplicativo ou ainda pelo telefone. As matrículas são para estudantes do 1º ao 9º ano do ensino fundamental. Durante o processo de inscrição, pais ou responsáveis devem informar os dados pessoais, além da unidade de ensino de interesse. Em uma segunda etapa, será necessária a confirmação na escola escolhida, para onde os documentos exigidos deverão ser entregues. Já o período para preenchimento de cerca de 4 mil vagas nos Centros Municipais de Educação Infantil, os CIMEIs, só começa no dia 14 de janeiro, indo até o dia 18. De acordo com a Prefeitura de Aparecida de Goiânia, os alunos de CIMEIs e escolas municipais de tempo integral deverão efetivar a matrícula na sede da Secretaria de Educação até o dia 18 de janeiro. O órgão fica na Rua 4, no setor Araguaia, no centro da cidade de Aparecida de Goiânia. Atualmente, existem 41 mil alunos matriculados em Aparecida de Goiânia, em 31 CIMEIs, 4 EMEIs e outras 55 escolas municipais de ensino fundamental. E para quem tem interesse, né, é bom que a gente diga que além do site e do telematrícula, o 0800 607 0040, as inscrições este ano vão contar com o aplicativo Matrícula Aparecida, que pode ser baixado gratuitamente em smartphones. A ferramenta está disponível para aparelhos com sistema operacional iOS e também Android. E com essa informação, a gente encerra o Intercampus de hoje. Os trabalhos técnicos foram da Ana Cláudia Rezende. A todos, obrigada pela audiência e até amanhã.